que tudo aquilo que o pastor falou, cara, define muito bem o que eu tenho vivido nos últimos 12 anos, cara. Quando eu cheguei nessa casa, a gente, particularmente eu e a minha esposa, eu lembro que um dia a gente brigou muito feio e a gente falou assim, na nossa cama, falou, cara, ou a gente dá um jeito na nossa vida e procura Deus, ou então um dos dois vai morrer. A gente vai se separar, vai se matar, alguma coisa de ruim vai acontecer, cara. E foi através da célula que a gente chegou e a gente foi impactado, cara, pelo amor do Senhor sobre as nossas vidas. Quando a gente chegou, a gente estava totalmente destruído, e a gente chegou, a gente foi abraçado, cara, por pessoas que nunca nem tinha visto a gente, cara. A gente tinha apenas uma amiga lá dentro, que fez esse convite pra gente, e foi a partir daquele dia, final ali de 2013, do final de 2013, foi a última balada, foi a última bebedeira, foi a última desgraceira de vida. E a partir dali a gente tomou uma decisão e tudo começou a acontecer muito rápido sobre as nossas vidas, cara. A gente foi pro encontro ali no começo do ano, final do ano, não lembro certo. Dia 30 de março a gente se batizou. Logo em seguida ali em julho a gente já casou. Já gerou família, já veio o Cauã já no final do ano. E as coisas aconteceram, cara. E foi tudo isso por causa dessa casa, cara. E foram tempos extraordinários, estão sendo ainda, e realmente passei por dias bem difíceis nos últimos 8 meses, basicamente, né? Um pouquinho mais, né? Os 8 meses que a gente ficou um pouquinho distante de tudo, só ouvindo, só sendo ministrado, só sendo cuidado. Mas foi um tempo precioso pra gente, cara. E pra gente é muito bom poder estar de volta. Eu sempre digo, cara, pro pastor, falo, pastor, eu não me movo por posição, não me movo por título, me movo pelo reino. Se o reino se mover pra lá, eu vou pra lá. Se for da vontade do Senhor que a gente faça algo, a gente vai fazer. Amém? Mas eu sou muito grato pela sua vida, por essa casa, pela vida dos pastores. Pastor, por acreditar na gente, 2 incapazes ali, que pastora também, né? Por nos aceitar, por nos amar, por cuidar da gente, pessoas fundamentais nas nossas vidas. A gente é muito grato a Deus, de verdade, pela vida de vocês. Eu amo você, cara, amo você, pastor. Amém? Quero me estender muito aqui não, senão vou. Tenho um pouquinho de coisa para falar e partilhar com você nessa noite. Quem aqui está disposto a me ouvir? Glória a Deus. Deus é bom, cara. Eu quero falar um pouquinho sobre Pedro hoje. Se quiser pôr o título da mensagem lá, pode pôr. O encontro que muda destino. Eu gosto muito da história de Pedro, cara. Gosto muito mesmo, é um dos caras assim que me inspiram na palavra do Senhor e realmente é algo extraordinário você poder ler, você poder estudar e você ver o quanto Pedro ele é simples como a gente, cara. Você olha a vida de Pedro, você fala, cara, como esse cara pode ser apóstolo? Como esse cara pode ser alguma coisa na vida? Discípulo de Jesus. Mas você olha para a sua vida e você fala, cara, como eu posso ser alguma coisa? Então eu acho que eu me identifico um pouco com Pedro, cara, por isso que eu gosto muito dele. Pedro é um homem extraordinário, que teve ali, cara, centenas de limitações sobre a sua vida, mas foi um cara que não desistiu. Foi um cara que no final da sua vida, para não morrer como Jesus, ele falou, cara, me enterra em X, porque eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Não sou digno. E a história de Pedro, ela é fantástica. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 5, vou ler ali do 1 até o 11. A minha versão, ela é a King James, tá bom? Então talvez ela esteja um pouquinho diferente da sua. E diz o seguinte: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genazaré,
e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu para que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, estavam ensinando do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhes: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompiam. E eles acenaram aos outros companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estava Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando o seu barco para a terra, eles o abandonaram tudo e o seguiram. Baixe sua cabeça. Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de poder compartilhar a mensagem do Evangelho, Senhor. Eu preparei algo, o Senhor gerou algo no meu coração nos últimos dias, mas o Senhor tem total liberdade, Senhor. Se quiser mudar tudo, muda tudo, Senhor, porque tudo é teu, ó Pai. Eu oro, Pai, para que cada semente que seja lançada nessa noite gere frutos de vida eterna sobre o coração de cada um, Pai. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, com os nossos olhos atentos e com o nosso coração preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei você, mas eu particularmente, como eu disse, eu gosto muito da história de Pedro, porque ela é inspiradora, cara. Inspiradora, um homem que errou, que falhou, que quase matou um sumo sacerdote, um cara que realmente inspira as nossas vidas até hoje. Para você que não sabe, Pedro ele era um pescador que vivia em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Trabalhava com seu irmão André e também com Tiago e João, como nós lemos, os filhos de Zebedeu. Todos eles eram pescadores. A pesca ela era uma profissão simples, mas muito difícil para aquele tempo, assim como é até hoje. Pedro conhecia a frustração do fracasso, o cansaço da rotina e a luta diária pela sobrevivência como pescador. Ele não era um homem instruído nem religioso como os fariseus, quando Jesus o escolheu. Mesmo assim, foi um homem comum que Jesus se dirigiu primeiro. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que Jesus, todos os apóstolos que Jesus escolheu, cara, foram todos homens muito simples. Porque ele poderia muito bem, se ele quisesse ter pessoas de boa aparência, pessoas de uma boa instrução de estudos, pessoas com uma boa oratória para ministrar e pregar o evangelho, ele poderia ter escolhido outras pessoas, mas ele escolheu uma pessoa como Pedro. E Pedro foi o primeiro de todos os 12 que ele escolheu. E é muito engraçado, cara, que quando nós olhamos para a história de Pedro, nós vemos que Pedro ele era um cara extremamente agressivo em alguns momentos, né? Um cara sanguíneo, um cara que realmente olhava para algumas situações e, imagino eu, já queria resolver tudo na pancada. Mas a grande realidade é a procura do Senhor, que o Senhor tem sobre nós, que somos discípulos de Cristo. Não se trata da posição ou do que nós temos na carteira ou do nosso conhecimento como pessoa, mas se trata de um coração quebrantado que está disposto
render tudo ao Senhor, entregar tudo ao Senhor e falar: Deus, eu estou disposto a te obedecer e a seguir, a cumprir o chamado que o Senhor tem sobre a minha vida. E nós vemos que Pedro, ele tinha muito isso dentro do seu coração. Por quê? Porque quando Pedro, ele passa de uma noite, que ele passou a noite inteira pescando. Então aquele cara, ele estava totalmente frustrado, falando: poxa, a gente pescou, a gente cansou, a gente foi para lá, a gente foi para cá, e a gente não pescou nada. E agora vem um homem como esse, nos manda ir mais fundo no mar, e agora a gente está saindo cheio de peixes. Imagina você que trabalha, que empreende, que trabalha por conta, você passou uma semana mal, você não teve serviço, você não trabalhou, o seu fluxo de caixa foi zero, a sua entrada financeira foi zero, e no outro dia, na outra semana que se iniciou, vem um cara para você e fala: ei, vai lá naquele bairro lá, e vende o seu serviço lá. E você vai e você vende a maior venda da sua vida. Você fala: cara, tô de boa agora, não preciso trabalhar mais o resto do ano. Foi o que eu imagino que aconteceu naquele momento. A Bíblia é clara em dizer que as redes se estouravam quando eles colocavam para dentro dos barcos, e os barcos começaram a afundar por causa de tanto peixe que eles tinham conseguido pescar. E a partir do momento que o Senhor entrou no caminho de Pedro e dos seus irmãos, ele fala: ei, larga tudo que você tem agora e segue-me. Está disposto? Ele largou o barco, largou as redes, largou o peixe, que eu acho que ele se lascou para puxar para dentro do barco, e falou: cara, vamos embora, Jesus. Se o Senhor está falando, eu assumo essa responsabilidade a partir de agora. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a vontade de Deus, ela não é simplesmente pegar pessoas prontas na sua capacidade intelectual. O pastor acabou de falar aqui sobre a minha vida, cara. Cara, eu realmente fechava a cara, não quero conversa com ninguém. Deus sentado aqui, velho. Tá maluco? Eu cheguei na primeira célula que eu cheguei, eu tomei um abraço, cara. E alguém me beijou no rosto, no meio da oração. E, cara, maloqueiro, eu não vou falar o palavrão aqui que eu pensei, mas eu pensei: ixi, esse cara aí você sabe, tá maluco, velho, cara me beijando no rosto. Aquela realidade para mim me chocou, mas ao mesmo tempo eu me senti tão constrangido em amor que na outra semana eu voltei, não por causa do beijo, não por causa do abraço. Fique entendido isso. Mas eu voltei porque naquele ambiente eu nunca tinha sentido algo igual, ambiente afora. Eu voltei porque eu me senti amado, cara, naquele lugar. E você sabe que na sua vida louca lá fora, de bebedeira, de balada, de droga, de curtição, cara, existe um vazio que você tenta preencher com aquilo que você tem em excesso. E nós olhando para as Escrituras, nós vemos que, cara, Jesus olhou para a história de Pedro e falou: Pedro, é você que eu quero. É você que eu quero. Para muitos, eu pegar um pescador e fazer de um pescador de homens, para muitos vai ser loucura. Começando o ministério e depois olhando para aqueles 12 e falando: cara, um é médico, outro mexia com grana, mas roubou, outro era pescador, e assim por diante. Mas a grande realidade é que quando nós olhamos para as Escrituras e nós vemos que em 1 Coríntios 1:27 vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, nós entendemos que, cara, não depende daquilo que nós fazemos, mas depende daquilo que, como Deus olha eu e você. Talvez você olhe para a sua história, você fala: cara, como que eu vou servir a Deus? Talvez você olhe para a sua história hoje e fala: um dia eu vou servir a Cristo, um dia eu vou ir para a igreja, um dia eu vou sentar aí, vou cultuar todo domingo, vou ir para uma célula. Eu já fui esse cara que pensava dessa seguinte maneira: um dia eu vou ir quando eu estiver pronto. Quem já pensou assim? Quando eu estiver pronto para ir para a igreja, eu vou. Quando eu estiver pronto, quando eu parar de beber, eu vou. Você não vai parar de beber se eu tomar uma decisão hoje. Para você que bebe, você não vai parar de fumar se você não tomar uma decisão agora. Fala: cara, eu não quero mais essa desgraça para minha vida.
Então, quando Deus ele escolhe essas coisas loucas para confundir os sábios, é uma realidade de falar: ei, não importa por onde você passou, não importa por onde você andou, não importa qual é a sua visão sobre você, importa o que eu olho e enxergo sobre a sua vida. Você está disposto a viver aquilo que eu enxergo sobre você? Você está disposto a viver aquilo que Deus tem sobre a sua vida para os próximos anos? Você está disposto a largar o seu barco, queimar as suas redes e falar: ei, Jesus, eu vou te seguir, custe o que custar. A gente sempre fala aqui, sempre é pregado aqui. Seguir Jesus não é que você vai entregar alguma coisa, você vai precisar entregar tudo ao Senhor. Viver o Evangelho te custa tudo, cara, tudo, tudo, tudo. A escolha de Pedro, ela foi baseada nessa simplicidade que Pedro tinha. Pois Jesus poderia ter escolhido outras pessoas. Ele preferiu escolher um homem cheio de limitações para caminhar ao seu lado. Você tem limitações sobre a sua vida? Só eu só? Tá maluco? Nós somos homens limitados. E ele decide caminhar com homens limitados como eu e você. E nós muitas vezes que pensamos que as nossas limitações elas vão nos travar, elas vão nos impedir de viver aquilo que Deus tem sobre nós, mas a grande verdade é que é nesses pontos que o Senhor quer nos usar, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nos nossos pontos frágeis. Quanta coisa que a gente passa sobre as nossas vidas, que você não entende nada. Talvez você perdeu o filho nos últimos anos e você fala: cara, por que Deus tirou esse filho de mim? Talvez você perdeu um emprego, você falou: Deus, mas por que aconteceu isso comigo? Talvez aconteceu uma desgraça na sua vida e você fala: Deus, mas por que aconteceu tanta coisa ruim comigo? E você não entende na hora e você não vai entender na hora. Você vai entender nos próximos capítulos da sua vida. Nos próximos capítulos, porque as nossas limitações em que nós se achamos limitados são ferramentas para a qual Deus nos chama a usar para abençoar o próximo. Não é só de grana que a gente abençoa alguém. Está aqui, Tarso, uma oferta para você, Deus abençoe sua vida. Está aqui de uma oferta, Deus abençoe sua vida. Não, cara, as suas dores, as suas cicatrizes, as suas limitações, muitas vezes amanhã vai servir de impulso para outras pessoas irem mais longe. E foi isso que Jesus fez com Pedro, quando ele chama Pedro e fala: ei Pedro, mesmo com as suas limitações, mesmo com os seus problemas, eu te escolho. Mesmo com as suas limitações, eu te escolho, eu te chamo. Mesmo com os seus pecados, Deus te chama, Deus te escolhe, Deus te atrai para perto dele. Basta você dizer: ei Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. É o suficiente para o Senhor. A Bíblia é clara em dizer: vinde a mim como estás. Mas isso não significa que você vai permanecer da forma em que você está. Quando você vem a Cristo, Ele vai te moldando e te mudando dia após dia. É de dia em dia, de glória em glória. É isso que as Escrituras nos dizem. Então, quando nós entendemos essa realidade, falar: Senhor, eu estou disposto a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei fazer. Não interessa, só vai. Só vai. Porque quando você entende essa realidade, você para de colocar desculpas em servir a Deus e começa a colocar Deus em sobre suas limitações, falando: Deus, eu sou muito limitado sobre isso. Eu sou muito limitado em poder cuidar de pessoas. Eu sou muito limitado em poder gerar a salvação na minha empresa. Eu sou muito limitado em poder pregar o evangelho onde eu estou. Cara, simplesmente abra a boca. Simplesmente faça. Simplesmente desenvolva algo, simplesmente manifeste algo no reino, aonde você está. Ah, Léo, mas eu vou pregar. Quando que eu vou pregar? Você vai pregar na sua empresa. Você vai pregar na sua faculdade. Você vai pregar na sua escola. Não, mas eu quero um microfone. Compra um para você e prega na tua escola com microfone. É simples.
Então não queira altar, não queira palco, enquanto nós não fazemos no secreto, cara. Isso aqui é só o reflexo daquilo que é vivido anos atrás, tempos atrás. Porque quando nós entendemos, falamos, Deus, eu estou disposto a cuidar da minha célula, mas eu não sou líder aqui. Mas a tua célula está lá no seu trabalho, na hora do seu almoço, que você ministra o evangelho lá. Faz sentido? Então Pedro, ele era alguém totalmente limitado nas suas decisões. Pedro, nós vemos que ele era um homem totalmente impulsivo. Nós vemos lá em João 18:10, quando ele corta a orelha do sumo sacerdote. Nós vemos que Pedro, faltava compreensão espiritual para Pedro, lá em Mateus 16, quando ele tenta afastar Jesus da cruz. Jesus conversando com seus discípulos, Jesus fala, cara, eu vou para a cruz. Não, você não. Jesus fala para ele, aparta-te de mim, Satanás. Não queira me tirar do meu propósito. Então faltava discernimento e compreensão espiritual para a vida dele. Pedro era um cara cheio de dúvidas dentro do seu coração. Mateus 14, 30 e 31 vai nos dizer, quando Jesus chamou para que ele andasse sobre as águas, ele afundou por conta de olhar para as circunstâncias ao seu redor. Quantas vezes nós paramos por dúvida daquilo que Deus está falando? E por último, tinha mais o orgulho. Mateus 26, o orgulho de não saber lidar com palavras de exortação. Que quando Jesus confronta ele, falando, você me ama? Te amo. Você me ama? Te amo. Você me ama? Te amo. Ainda hoje você vai negar a minha pessoa 3 vezes. E ele fica pistola. E o que acontece? Logo em seguida ele nega ao Senhor por 3 vezes. O orgulho de Pedro poderia ter matado ele. O orgulho de Pedro, as limitações, mas isso não fez com que ele retrocedesse, mas fez com que ele aprendesse diariamente com os seus erros. Então nós precisamos entender que mesmo em meio às nossas limitações, traumas, medos, inseguranças, nós precisamos estar simplesmente disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Porque Jesus decide escolher pessoas comuns como eu e você. É pessoas comuns que transformam o mundo. É pessoas comuns que transformam lugares obscuros em luz para o reino. É pessoas comuns que trazem libertação aonde existe cativo. É pessoas comuns que manifestam a santidade do Senhor em meio a prostíbulos, em meio ao caos. Enquanto todo mundo fala de pornografia, enquanto todo mundo fala de adultério, enquanto todo mundo fala disso e daquilo, existe uma pessoa comum que manifesta o reino com simplicidade e verdade. E essa pessoa é você. Posso ouvir um amém? Então você precisa ser essa pessoa comum que tem medo de aparecer na onde você está e começar a caminhar com a verdade de Cristo sobre você. Falando, Senhor, eu me encontro em várias limitações, mas a grande verdade é que eu não quero mais saber delas. Eu entrego elas em suas mãos. Faz em mim a sua vontade. E quando você entende essa realidade, o Senhor te chama para viver o sobrenatural. Jesus, ele te chama, ele não vai chamar você quando você está desocupado. Jesus, ele não chama desocupados. Jesus, ele chama aqueles que trabalham. Você fala, não, mas eu não tenho tempo para servir a Deus. Você não vai ter tempo mesmo, cara. Você não vai ter tempo para servir a Deus. Não, quando eu tiver com o meu 1 milhão na conta, eu vou servir a Deus, eu vou cuidar da obra. Você não vai ter. Não estou profetizando o contrário, tá? Profetiza 1 milhão na sua conta. Mas a grande realidade é que o Senhor escolhe pessoas comuns para manifestar o evangelho dia após dia. Jesus, ele te chama no cotidiano, cara. O cotidiano que Jesus vai invadir da sua vida, da sua história, é o lugar onde ele vai transformar a realidade de centenas de pessoas. Jesus poderia muito bem chamar as pessoas que estavam na beira da praia, não que estavam dentro do mar. Será que só eu que penso isso? Jesus, por que você não escolheu um cara que estava ali, parado ali te ouvindo?
Não, porque Ele quer pessoas que estão dispostas a trabalhar com intensidade para ver o reino se manifestar, meu irmão. Pessoas que estão dispostas a clamar o quanto for necessário até que Ele venha. Pessoas que estão dispostas a entregar a sua vida, mesmo com as suas limitações, mesmo com os seus traumas, mesmo com os seus medos. O importante é você abrir o seu coração e falar: Jesus, eu te entrego. Então Jesus, Ele vai te chamar no seu cotidiano, mas para isso você precisa estar disposto a permitir com que o Senhor invada o seu cotidiano. Quem está disposto que o Senhor invada o seu cotidiano, cara? Cara, o Senhor, eu creio que o Senhor vai começar a nos levantar nos próximos dias e vai começar a gerar um movimento de avivamento na sua mesa de trabalho, cara. Onde você vai estar ali no seu escritório e daqui a pouco o Espírito Santo vai te começar ali, você vai ninguém vai estar entendendo nada, e você está aqui no vai estar ali chapando ali, o fogo caindo, o Espírito Santo te abraçando, você sendo tocado, e as pessoas, cara, alguma coisa está acontecendo. O Espírito Santo vai começar a invadir o seu cotidiano diariamente, para que você se manifeste para cumprir a vontade do reino, para que você cumpra a vontade do Evangelho diariamente. Pedro, ele não estava somente num templo, ele não estava num templo, ele não estava num ambiente de adoração, ele não estava num ambiente de entrega, num culto de domingo, ele estava talvez num culto da segunda, onde ele tinha trabalhado a madrugada inteira, e na segunda de manhã ele falou: agora eu vou desfrutar. Vai nada, agora que começa o teu trabalho. Ele não estava num ambiente como esse para desenvolver um chamado, mas ele estava trabalhando. Eu tenho comigo que Deus não chama preguiçoso, Deus não chama desocupado. Pedro estava apenas cumprindo a sua rotina de trabalho, lavando as suas redes depois de uma noite cansativa e estressante, onde eles não tinham pegado nada de peixe. Mas foi ali, no meio da vida comum, que Jesus entrou em seu barco e mudou completamente a sua história. Ele não estava em um ambiente de adoração, mas um ambiente de trabalho. É por isso que você que está aqui nessa noite, você precisa permitir que o Senhor invada esses ambientes. Invada esses ambientes. Se prepara, analisa todo o processo, fala: cara, quem que eu posso ganhar para Jesus aqui? Quem que está em depressão aqui? Quem que está com ansiedade? Você sabe que hoje todo mundo tem ansiedade, tem depressão. Se você parar na sua mesa, no seu escritório, você vai falar: cara, deixa eu só dar uma analisada aqui. Alguém vai ter. E você vai falar: cara, posso orar por você? Às vezes você vai receber um não, como o pastor ontem compartilhou aqui. Às vezes você vai receber não, cara. Mas você vai continuar: tá bom, então, Deus te abençoe, cara. Tá bom, cara, Deus te abençoe. Mas a grande realidade é que nós precisamos olhar esses ambientes e falar: Deus, invada o meu cotidiano. Invada o meu cotidiano, invada o meu dia a dia. Enche o meu dia a dia com a sua presença. Por quê? Porque é só assim que o reino do Senhor é expandido. É só assim que o reino do Senhor é expandido. Eu tenho certeza que você só está aqui porque alguém num dia olhou a volta no seu cotidiano e falou: ei, Didi, vamos para a igreja, cara? Vamos lá. Ei, Léo, vamos lá, tem lanche lá, cara. Nem lembro porque que eu fui. Mas vamos lá, vai ser legal, cara, vai ser da hora. Ei, vamos lá para um culto maluco que vai ter. Ei, vamos lá, tem uma piazada da hora. E você vai disposto a viver aquilo que Deus tem para você. E quando você se dispõe a ser usado pelo Senhor, o Senhor começa a te usar nos pequenos detalhes da sua vida. Eu sempre cito essa frase: pregue se necessário, você abre a boca. O seu estilo de vida muitas vezes vai falar muito mais alto do que se você começar a abrir a sua boca. Ei, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. A sua postura de homem e de mulher de Deus vai ter que ser quando o seu patrão falar: cara, faz dessa nota aqui uma nota fria para mim. Você vai falar: não, abaixa o valor dessa nota aqui para a gente não pagar mais impostos. Consegue? Não, então me manda embora. Nas suas posturas diárias, o reino do Senhor é manifestado. Você precisa estar disposto a ser tomado pelo Espírito, a viver embriagado pelo Espírito, aonde você estiver. Aonde você estiver.
Você já viu uma pessoa embriagada, cara? Uma pessoa possuída por algo? Ela não tem vergonha, ela faz escândalo. Você e eu, nós precisamos andar possuídos, embriagados pelo Espírito diariamente, manifestando a vontade do reino todos os dias, independente do que vão falar, independente se vão falar que você é crente chato, se você é crente legal, cara. Não quero saber dos títulos que me dão, eu quero saber daquilo que o Senhor acha de mim. Eu quero saber daquilo que é a verdade do Senhor sobre a minha vida. Voltando para a história, Pedro, a gente vê que ele saiu daquela madrugada frustrado, olhando para uma realidade, falando, cara, eu não pesquei nada a noite inteira, e talvez hoje precisava ser o dia que eu mais precisaria pescar. Ele saiu frustrado daquele ambiente, mas a grande realidade é, o fracasso te prepara para um milagre. O fracasso, ele vai te preparar para o sobrenatural. O fracasso, ele vai te levar a um novo nível de vida. A pesca vazia criou um espaço para a dependência de Deus. Às vezes Deus permite o vazio dentro de você para te gerar um ambiente de fé, para te gerar um ambiente de dependência, para te gerar um ambiente falando, Deus, eu só dependo do Senhor agora. Eu perdi todos os meus recursos. O que me resta é depender de você. Porque muitas vezes a gente é muito bom, né, cara? De falar, eu faço com a força do meu braço. Não, eu sei, eu faço com a força do meu braço, eu consigo, se precisar eu trabalho, se precisar eu corro atrás, se precisar eu levanto, eu viro o mundo de ponta cabeça, se precisar com a força do meu braço eu faço. Mas a grande realidade é, cara, Deus não quer saber da força do seu braço, Deus quer saber da força da sua fé. O quanto de fé você está disposto a colocar em Deus, para que tudo aquilo que parece fracasso na sua vida comece a florir, comece a gerar frutos, comece a caminhar a um novo nível de vida. O quanto você está disposto a entregar e falar, Senhor Jesus, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Lucas 5, do 4 ao 6, que a gente leu, diz assim, enquanto ele terminou de falar, disse a Simão, velejar para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhes, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram grande quantidade de peixes e a rede se rompia. Pedro e seus companheiros tinham esgotado os seus recursos pela madrugada, tentando de tudo, e não tinham resultado nenhum. Deus permitiu que aquele vazio interno, vazio nos seus barcos, Deus permitiu aquele vazio para que Pedro reconhecesse as suas limitações e aprendesse a confiar na palavra de Cristo e não na sua própria experiência. Muitos de nós, eu me coloco nessa posição, passamos por lutas, por crises, por batalhas, por guerra, por todo tipo, porque nós deixamos de dar ouvido à palavra de Deus, porque nós deixamos de dar ouvido àquilo que Cristo falou sobre você. Cristo fala diariamente com você, semanalmente com você, mas muitas vezes o nosso coração ele entra em pane, falando, cara, será que essa palavra que Deus está falando para mim faz sentido agora no momento da crise? Será que essa palavra que o Senhor liberou para mim há 2 anos atrás é para agora? Será que a palavra que o Senhor liberou sobre mim, que sentido que faz agora? Cadê Deus nessa parada? Eu confesso para você, cara, uns meses antes de eu dar essa pausa na nossa vida, eu entrei em conflito com Deus, falando, Deus, o Senhor não existe, cara. Não pode. O Senhor não fala comigo. Não pode. O Senhor não fala comigo, o Senhor não usa ninguém, o Senhor... E entrei em crise com Deus, cara. Brigava com o Senhor, falando, cara, não pode. Achando que tudo dependia de mim. Achando que tudo dependia das minhas forças. Que Deus iria falar comigo na hora que eu quisesse.
Que Deus é um WhatsApp que eu mando e responde na hora. Foi um tempo de tratamento sobre a minha vida que eu precisei passar para entender que, cara, é só Deus que conduz a minha vida. Para entender que, cara, todos os ambientes de dependência que eu preciso tratar, que eu precisava ser tratado, agora é hora de se mover de uma forma extraordinária. Mas para isso eu precisei entrar num lugar onde eu era totalmente limitado, onde eu não estava ouvindo a Deus, onde eu colocava limitações em tudo, onde eu colocava problemas em tudo, onde os meus olhos estavam fixos no problema e não fixos em Jesus. Quando eu pego as escrituras e eu olho para ela e eu vejo que o Senhor, Ele tem o melhor dessa terra para mim comer. O Senhor, Ele tem dias de paz. O Senhor, Ele tem a paz que excede todo entendimento. A palavra do Senhor, quando ela fala, não andei por coisa algumas, eu andava ansioso todo dia. Não andais ansiosos por coisa alguma, e eu andava ansioso todo dia. Falando, Deus, é impossível o Senhor não falar comigo. Senhor, cara, relaxa teu coração. Quando você não aprender a depender, vai viver esse silêncio. E às vezes a gente quer caminhar na força do nosso braço, e assim a gente esgota os nossos recursos financeiros, recursos intelectuais, tudo aquilo que a gente tem, entendendo que nas nossas vidas, se nós não formos dependentes do Senhor, a gente vai se frustrar. A gente se frustra, cara. O milagre, ele só acontece depois do fracasso, mostrando que Deus às vezes permite o vazio para depender, para gerar uma dependência e fé verdadeira sobre nós. O Senhor, Ele vai te colocar em lugares onde você vai precisar depender. O Senhor, Ele vai te colocar em ambientes onde você parece que Deus não está com você para falar assim, para gerar um sentimento de eu sou um fracassado. Mas porque Ele quer te humilhar? Não, porque Ele quer te tratar. Porque Ele quer nos tratar, cara. Ele quer gerar em nós a cultura do reino, não a cultura do Léo, não a cultura do Didi, não a cultura do Thomas, mas a cultura do reino de Deus sobre nós. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz. Os pensamentos do Senhor são pensamentos bons sobre nós. 2 Coríntios 12:9 diz o seguinte: e Ele me disse, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força, ela se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então, quanto mais parece que você está abandonado, quanto mais parece que você está limitado, mais o Senhor está movendo e aperfeiçoando o caráter, o amor, a força do Senhor sobre a sua vida. Quanto mais nós parecemos que eu estou abandonado, enquanto nós não entendemos que a graça de Deus ela é suficiente sobre nós, nós vamos continuar pedalando numa bicicleta ergométrica que não sai do lugar. Vai ficar ali pedalando, mas eu não vou para lugar nenhum, cara. A graça do Senhor ela é suficiente e a força do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, quando você olha para as suas circunstâncias e limitações, não coloque dúvidas, coloque fé. Não coloque medo, coloque ousadia. Não coloque traumas, coloque a palavra de Deus sobre você. Atraia a palavra de Deus. Qual é o seu problema hoje? Atraia a palavra de Deus sobre a sua realidade. Você está passando por um problema no seu casamento? Atraia a palavra de Deus dentro do seu casamento. Está passando por problemas financeiros? Atraia a palavra de Deus para a sua vida financeira. Está passando por dúvidas na sua mente, na sua fé? Atraia a palavra de Deus sobre a sua mente, declarando que você é filho amado, declarando que você é dependente do Senhor, declarando que tudo aquilo que você tem serve e se submete ao senhorio do Senhor, meu irmão. Deuteronômio 8:3 vai continuar dizendo: e Ele te humilhou e permitiu com que tivesse fome, e te alimentou com maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam,
para que soubessem que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Então você não vai depender da sua força, nós dependemos das Escrituras sagradas sobre nós. É isso que mantém um cristão, um filho de Deus em pé. Não existe outra maneira de lutarmos se não for através da palavra de Cristo. Você pode ter as estratégias que forem, você pode fazer o curso que for, cara. Se você, como filho de Deus, não tiver a palavra do Senhor cravado no seu coração e na sua mente, nós seremos presas fáceis para Satanás. E quando Pedro ele olha para todas as circunstâncias, nele não existia isso. Até porque ele não conhecia o Cristo de perto. Mas ele só conhecia as suas limitações. Mas ele chegou uma hora que ele não estava nem aí para as suas limitações. Ele falou: eu vou, Cristo, eu vou te seguir. Eu vou abandonar as redes. Eu vou abandonar o que precisar abandonar. E é engraçado que quando o Senhor ele começa a fazer um milagre daqueles peixes multiplicarem dentro daquele barco, a primeira coisa que ele faz, o que é? Ele se arrepende, cara. Ele se arrepende. O arrependimento, ele precede a missão. Pedro só é enviado após reconhecer os seus pecados. Pedro primeiro reconheceu quem ele era, um pecador, diante da santidade de Cristo. Somente depois dessa confissão, Jesus o envia para uma nova missão. De agora em diante, você não vai ser mais pescador de homens, mas de peixes, mas de homens. Lucas 5, 8 e 10 diz assim: e vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante do Senhor, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E Jesus disse: não temas, cara, de agora em diante tu pescarás homens. Cara, é uma realidade que eu olho e falo: meu Deus, um homem que todo incrédulo, um homem cheio de problemas, um homem cheio de dúvidas, ao se arrepender automaticamente o Senhor falou: ei, levanta, essa não é a sua missão. Pescar peixes, ganhar dinheiro não é a sua missão. A sua missão é pescar homens. A sua missão é salvar vidas. A sua missão é pregar o evangelho. A sua missão é viver em santidade. Obrigado pelo seu amém. Se você não decide se arrepender hoje e agora, meu irmão, a sua história ela não vai mudar. Você vai viver patinando no molhado. Você vai viver patinando no mesmo lugar. Porque se não existe arrependimento na igreja de Jesus, nós não vamos viver um avivamento do século que esse país tem como promessa. Nós precisamos se arrepender, cara. E precisa ser hoje, precisa ser agora. Precisa existir um arrependimento dentro de nós, aonde nós não vamos se importar com a nossa posição ou status, ou com o que vamos perder, mas sim com o que vamos ganhar. O reconhecimento da fraqueza é o que abre espaço para o seu chamado. Quando você reconhece a sua posição, quando eu reconheço a minha posição de pecador, automaticamente o Senhor fala: ei, é para isso que eu te chamei. É para isso que eu te chamei. Quando Pedro se arrepende diante dos peixes, Jesus fala: ei, não é sobre peixes essa parada. Essa parada é sobre pessoas. Essa questão é sobre pessoas. É onde eu e você nós precisamos fluir. Se o Senhor te colocou em lugares onde muitas vezes você não entende o porquê você está ali, ei, tem uma resposta. É sobre pessoas. Se o Senhor te colocou em posições onde você fala: Deus, o que eu estou fazendo aqui? É sobre pessoas, sobre salvação, sobre ministrar o evangelho onde você está. É sobre manifestar aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Antes de Deus usar alguém, Ele trabalha dentro dessa pessoa. E o primeiro passo não é força, talento ou coragem, é quebrantamento. Quando nós decidimos se quebrantar diante dos céus,
os céus decidem se abrir diante de nós. Quando nós decidimos viver com a cultura do reino sendo atraída sobre nós, a cultura dos céus, ela nos persegue diariamente. Ela nos persegue diariamente. Quando alguém reconhece as suas limitações, Deus ele é fiel. Deus ele fielmente encontra espaço para agir. Enquanto o coração está cheio de autoconfiança, de orgulho, de vaidade, não há lugar para o poder de Deus sobre a sua vida. Ou você tira esse traje de orgulhoso da sua vida, ou você vai viver patinando no mesmo lugar. Ou você decide abrir o seu coração e falar: Deus, realmente eu sou muito limitado, Jesus. Realmente eu sou igual Pedro, eu sou estressado, eu sou nervoso, eu sou orgulhoso, eu sou mentiroso, eu sou adúltero, eu sou sonegador, tudo eu sou de ruim. Você pode ser, talvez você é. Mas enquanto você não abrir o seu coração e falar: Deus, eu sou tudo isso mesmo, e mostrar diante do Senhor, o Senhor ele não vai agir sobre a sua vida. Mas a partir do momento em que você decide abrir o seu coração falando: Jesus, eu sou isso, me socorre, Pai, abre os céus sobre mim, o Senhor ele vem como um fogo consumidor, ele vem com uma graça onipresente, ele vem com um amor que transforma, ele vem com um amor que lança fora todo medo, ele vem com cura que restaura a sua saúde mental, ele vem com cura sobre a sua alma, ele vem com cura sobre a sua história, que a sua história ela começa a mudar, porque você tomou uma posição de falar: Deus, me ajuda, Deus me socorre, Pai, Deus muda a minha história. Você precisa abrir o seu coração para o Senhor e parar de ser orgulhoso, falando: depois eu resolvo essa situação. Depois eu resolvo isso, cara. Depois eu resolvo, tá tudo bem. E esse depois eu resolvo vai criando entulhos dentro do seu ser, entulhos dentro da sua vida, entulhos dentro do seu coração, e você vai viver cheio de ressentimento, cheio de soberba, cheio de traumas, cheio de dores. E Tiago 4,6, ele é muito claro em dizer sobre nós: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou você decide com humildade abrir o seu coração para que a graça do Senhor transborde sobre a sua vida, ou você sempre vai viver culpando alguém. Ou você sempre vai viver culpando o próximo: porque a culpa é do meu patrão, porque a culpa é disso, porque a culpa é daquilo. Cara, a culpa é sua. Pedro era um homem confiante, experiente em sua profissão. Ele sabia pescar, ele conhecia o mar, mas depois de uma noite inteira sem pegar nada, teve que admitir que a sua força não era suficiente. Cara, eu não sei, às vezes eu viajo nessas questões assim, sabe? Mas eu imagino, eu preciso correr aqui. Mas eu imagino Pedro, cara, era pescador nato. Chega alguém do nada, desconhecido, e fala: ei, cara, pesca aí não, pesca pra lá. Você passou a noite inteira pescando, né? Volta pra lá agora. Você que é da profissão especialista em alguma coisa, você fala: tá de sacanagem, pô? Eu que sou o pescador profissional, não é você. Eu imagino, tá? É uma viagem minha, não está na Bíblia isso. Mas eu imagino isso, cara. Mas algo testificou no coração de Pedro e gerou paz dentro dele, falando: cara, não conheço esse cara, não sei quem ele é, mas eu vou obedecer, para ver o que dá. Na obediência, mesmo que você não entenda, o sobrenatural ele começa a acontecer. Na obediência, mesmo que você ache loucura aos seus olhos, o sobrenatural ele começa a se manifestar. Porque para muitos, alguns iam dizer: cara, eu não vou não, vai escutar esse homem cabeludo aí, tá maluco? Escuta não. Escuta esse cara não, vamos embora, pescamos a noite inteira, estamos cansados pra caramba. Vamos embora, cara, não deu nada hoje. Não, vamos lá. Eu senti paz na palavra desse homem. Eu senti paz na palavra dele. Um pescador experiente simplesmente obedeceu. A obediência fez com que o milagre fosse gerado
sobre a vida de Pedro e os seus amigos. Quando Jesus faz um milagre, Pedro não se enche de orgulho, ele se prostra e se arrepende. Nesse exato momento, Pedro reconhece a sua fraqueza, e é exatamente ali que Jesus o chama. Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Ou seja, o chamado ele só vem depois do arrependimento. O milagre não foi um sinal para poder se exaltar, mas o espelho da própria limitação diante de Deus. Deus ele quer te usar nas suas limitações a partir de hoje. Ele quer trazer essa realidade para mostrar para você, falar, ei, acorda, é sobre as suas limitações que eu quero te usar. Eu não preciso que você seja bom, eu não preciso que você seja um bom pregador, eu não preciso que você fale bem. A gente vê, cara, a Bíblia é cheia de histórias como essa. A gente vê Moisés, a gente vê o Eliseu, a gente vê vários de pessoas que eram limitadas aos olhos humanos, mas que simplesmente decidiram viver aquilo que o Senhor tinha sobre ela. Para correr para o final, o chamado exige renúncia. Pedro deixou o barco, as redes, o sustento e o velho estilo de vida. Ele abriu mão de que lhe era seguro e previsível para viver pela fé em algo incerto aos olhos humanos. Muitos querem o chamado de Deus, mas sem abrir mão de nada. Muitos querem viver tudo aquilo que Deus tem para você, mas poucos estão dispostos a abrir mão daquilo que realmente tem roubado o seu coração da presença dele. O chamado, ele não é um convite para o conforto, mas é um chamado para transformação e entrega. Mateus 16, 24 diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mesmo após anos andando com Jesus, Pedro precisou continuar renunciando. Não apenas bens, mas orgulho, impulsividade e vontade própria. A maior renúncia de Pedro não foi o barco. Sabe o que foi? Foi o ego. A maior renúncia de Pedro foi o ego, cara. Porque era o que isso mais gritava dentro dele. Ele precisou morrer para as suas expectativas e aprender um caminho da obediência. Pedro só foi pescador de homens depois que largou as suas redes. O chamado de Deus começa quando você solta o que ainda te prende. Talvez você precise tomar uma decisão hoje, cara, de falar assim: Deus, eu preciso abrir mão de algumas coisas sobre a minha vida. Não sei se é um namoro que você está 5 anos e essa pessoa ela só te enrola. Não sei se é um trabalho que você está e esse trabalho só te puxa para trás. Não sei se é um projeto que você patina e não vai para frente. Mas alguma coisa tem te afastado de Deus e você precisa abrir mão dele. Abrir mão de projetos, abrir mão daquilo que estamos fazendo, cara, muitas vezes dói, mas é necessário para viver o propósito. É necessário para que a vontade do Senhor se cumpra. É necessário com que a vontade de Deus se manifeste sobre você. O que você precisa abrir mão hoje e agora? O que você precisa abandonar? Fala: Deus, eu vou parar de lutar contra isso. Talvez seja um pecado interno que você olha para você e você fala: ei, entrega eles nas mãos de Jesus. Sozinho você não aguenta, sozinho você não consegue. Mas quando você fala: Senhor Deus, está aqui, me ajuda. Nas minhas maiores dificuldades eu entrego ao Espírito Santo. Eu falo: Espírito Santo, eu li um livro que mudou minha vida em relação ao Espírito Santo, chamado O Deus Esquecido, de Francis Chan. Quando você lê esse livro, eu te indico, você gosta de ler, esse livro mudou completamente a minha visão sobre a pessoa do Espírito Santo. Entendendo que ele é uma pessoa e não somente um mover que acontece aqui que vai te gerar um arrepio ou alguma coisa assim. Mas a grande realidade é que quando você trata o Espírito Santo como uma pessoa e você fala: ei, me ajuda, Senhor Jesus, me ajuda, Senhor Espírito Santo, ele vem com a mão, arranca e joga fora.
Simples assim, cara. Você fala, Léo, mas faz tantos anos que eu estou lutando contra isso. Seja radical. Seja radical com aquilo que você precisa abandonar hoje e agora. Mas não deixe de viver o chamado do Senhor, que o Senhor tem para a sua vida, simplesmente porque você se acha limitado ou o seu pecado é muito grande, ou as suas dores são muito grandes. Entrega nas mãos de Jesus, para que você veja o fluir do Espírito Santo acontecendo sobre a sua vida, sobre a sua história. Entregue diante dele, enquanto Jesus ele vê o seu potencial e não o seu passado. Ele não se importa com o que você fez, com quem você era, com quais eram as suas dores e lutas. Ele se importa com como ele te olha, meu irmão. Ele não te enxerga como um pecador, um ladrão. Ele te enxerga como filho de Deus, amado do Senhor, escolhido do Senhor. Não importa os seus pecados para Deus, cara. Você precisa olhar para a sua realidade e falar, Deus, eu sou um miserável e pecador. Assim como as Escrituras dizem através do apóstolo Paulo. Eu sou o pior deles. Mas Senhor, eu sei que o Senhor não olha para o meu passado, mas o Senhor olha para o meu futuro. E o futuro que o Senhor tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.